Boa tarde. Dando sequência ao curso de Dinâmica dos Fluidos Computacional, o tema desse material de apoio é sobre a tratativa dos termos advectivos. Na aula passada, avaliamos os termos difusivos e a receitinha de bolo aqui, o raciocínio é bem parecido, então se ficou ainda algum tipo de questionamento com relação à aula anterior, não hesite em colocar o seu questionamento no fórum da disciplina para que a gente possa aí continuar o conteúdo de maneira adequada, né? Bom, dito isso, vamos então aqui falar sobre o método de volumes finitos, especificamente sobre a tratativa dos termos advectivos da equação de transporte. Temos aqui a equação de transporte unidimensional, com termo fonte, termo difusivo, termo advectivo. Então a receita aqui é basicamente a mesma. Ao integrarmos a equação de transporte, aqui também a equação de conservação de massa, num volume discreto, e aplicarmos aí o teorema do divergente, a gente chega aí a uma integral diária do termo advectivo, termo difusivo e do termo fonte. Tá? Como aqui no caso unidimensional temos a área, temos aqui a face W e a face E, né? Após aí essa integração, nós temos aqui o termo advectivo avaliado na face E menos na face W, aparece o termo de área em função da integral de área, e o sinal de menos, assim como aconteceu aqui para a dedução do termo difusivo, como a gente já discutiu, considerando que um fluxo, no caso aqui a variável é a velocidade, da esquerda para a direita, nós temos aqui na face W a normal apontando para a esquerda e aqui a normal apontando para a direita, alinhada com sentido do escoamento. Então, por conta desse produto escalar aqui, nós temos aí o sinal de negativo. Se considerarmos o fluxo no sentido inverso, o resultado da equação final acaba sendo o mesmo. Então agora temos uma nova variável, velocidade, avaliada em W minúsculo, e o E minúsculo, a velocidade avaliada na face. Equação de transporte já discretizada, termos advectivos igual a termos difusivos, aqui sem o termo fonte. E a equação de conservação de massa. Existem termos que se repetem bastante aqui, e aí vamos fazer essa substituição de variáveis para facilitar a manipulação das equações. Então F maiúsculo para ρ vezes U e D maiúsculo para a razão aqui entre o termo de difusão aí sobre ΔX. Fazendo essa substituição já fica um bocado mais limpa a equação. F maiúsculo E, φE, E minúsculo, ou seja, as propriedades avaliadas na face E, menos a mesma coisa para a face W, igual aí a diferença dos termos difusivos. Mesma coisa aqui para a equação da conservação de massa. Então, a grande questão aqui é como avaliar essas propriedades. Aqui φE minúsculo, φW minúsculo, na face. Nós temos, por conta da discretização, a propriedade φ, ela varia ao longo do domínio de cálculo de maneira discreta. Ao realizarmos a discretização, para cada volume temos um único valor de φ. Então, em P, um único valor, φ em P, φ em W e φ em E, nos dois vizinhos. E a grande questão que fica é como encontrarmos, como estimarmos o valor da propriedade φ na face, na divisa entre um volume e outro, já que
dentro de cada volume, né, o valor é muito bem definido por conta da própria discretização. Então, uma maneira de se estimar esse valor da propriedade na face, na divisa, na fronteira, é justamente, talvez aí uma maneira mais simples, poxa, se eu tenho um valor nesse ponto e outro em W, a gente pode fazer uma média aí para ter uma estimativa da propriedade na face, né? Então, essa é a ideia por trás do método de diferenças centrais, né, em que a gente faz justamente essa média aritmética, né? Então, a propriedade na face E minúsculo, como sendo a média aí, na face E minúsculo, como sendo a média de φ em E maiúsculo mais φ em P maiúsculo sobre 2. Então, essa é a ideia por trás da técnica de diferenças centrais. Mesma coisa para a face W minúsculo. Fazendo aqui as devidas substituições, nós vamos ter aqui φP mais φE, porque aqui da face E, e φW mais φP sobre 2 para a face W minúsculo. Que os termos difusivos já estavam aplicando aí o conceito de diferenças centrais, né, tema da aula passada. E aí nós temos agora a equação de transporte, tendo apenas a propriedade φ sendo avaliada nos 3 pontos aqui de interesse, né? Ponto P, ponto W e ponto E. Né? São 3 pontos porque aqui, para estimar a propriedade na face E, por exemplo, nós fizemos aqui uma média, né, uma interpolação linear, né, considerando 2 pontos, a equação da reta, usando 2 pontos, interpolação linear. Podemos aí aumentar a ordem dessa discretização, né, utilizando aí 3 pontos, 4 pontos, 6 pontos, aumentando aí o número de vizinhos que acaba sendo considerado aqui na estimativa da propriedade na face. E aí teríamos aí não apenas esses 3 pontos, né, φ em P, φ em E, φ em W, mas mais vizinhos aí. Bom, então, considerando apenas os 3 pontos, o que a gente fez lá para os termos difusivos e vamos fazer aqui também é separar tudo que está multiplicando φ em P, φ em E maiúsculo e φ em W maiúsculo, né? Ao fazermos isso, nós temos aqui esse primeiro termo vezes φ em P igual segundo termo vezes φ em W mais o terceiro vezes φ em E. Né? Nós podemos rearranjar esse primeiro termo que multiplica φ em P para tentarmos deixá-lo parecido com esses coeficientes de φ em W. Por exemplo, aqui dW ele soma com FW sobre 2. dW que nós temos menos FW sobre 2. Então, reorganizando os termos aqui que multiplica φ em P, nós temos dW menos FW sobre 2, dE mais FE sobre 2. Não é exatamente a mesma coisa, porque temos aqui os sinais invertidos, né? E aí vamos usar uma pequena manipulação aqui. Se a gente somar e subtrair FW desse termo aqui, eu não estou mudando em nada a equação, né? Porque, bom, FW menos FW, isso aqui é zero, né? Fazendo a mesma coisa aqui, nós não estamos mudando em nada a igualdade, né? E aí, fazendo então essa soma aqui do FW menos FW sobre 2 mais FW, a gente passa a ter aí sim o termo positivo e vai ficar sobrando esse menos FW, né? De maneira análoga aqui, o FE passa a ser negativo e fica sobrando o mais FE, né? Poxa, mas a gente
teve muita vantagem aqui, de certa forma teve, porque esse termo, uma vez calculando AW mais AE, esses termos aqui já estão prontos, e FE menos FW minúsculo, se a gente olhar aqui a conservação de massa, é o que a gente tem, né? Então, se a conservação de massa ela é satisfeita, esse termo aqui ele também acaba se anulando, né? Bom, e enfim, então chegamos aí ao formato discreto da equação, né? φP igual a um termo multiplicando φW mais outro termo multiplicando φE, né? E esse primeiro termo aqui, né, que está entre as chaves, é o que a gente chama de AP, né, que é o termo que está multiplicando φ em P. Então, aplicando essa equação nos diferentes volumes discretos, a gente tem um sisteminha linear da mesma forma que a gente fez lá para diferenças centrais. Observem que F é definido como ρ vezes U, né? Então, se a velocidade ela é nula, né, essa equação ela vai voltar exatamente à equação da aula anterior. Para explorarmos esse equacionamento, então vamos fazer aqui um estudo de caso, né? Esses estudos de caso está lá no livro que eu já comentei, do Verstec do Malalara Sequeira, que traz aí uns exemplos já trabalhados, né? São mais interessantes. Vamos considerar esse problema aqui, então, em que eu tenha para x igual a zero um valor de velocidade de propriedade imposta, φ igual a 1, e para x igual a L, φ igual a zero, né? Então, se fosse difusão pura, né, a gente teria aquela equação de reta caindo de 1 até 0 aqui. Agora nós temos um mecanismo de transporte por advecção. A gente tem essa velocidade U. Aqui são dadas algumas informações do problema. 1 e 0 para φ, né, nos contornos, comprimento de 1 metro, um valor de difusividade, um valor aí massa específica, e a velocidade U é dividido aqui em dois casos. No primeiro caso, U igual a 0,1 metro por segundo, e com essas informações aqui, né, calculando AW, AE, AP, não tem um P a mais aqui, esses são os termos aí para esse problema, e a solução que nós temos é essa daqui, né? Então, a solução exata com a solução numérica por diferenças centrais, elas estão em conformidade, né? Isso aqui é importante aí vocês trabalharem, lembrando, né, que isso daqui, né, esse equacionamento foi feito aqui para um nó central, mesma história lá da tratamento dos termos difusivos, né? Para os contornos aí, a gente tem aqui o ΔX, que é a metade, né? E esses detalhes aí que precisam ser exigem um certo cuidado. Então, né, ao finalizarem toda a questão da discretização, e aí eu reforço aqui, né, não adianta só ficar olhando o resultado final, tem que pegar o papel e o lápis aí e fazer, tá, gente?